Meu nome é Daron Pires Teixeira, eu sou estudante do bacharelado em História e estou aqui para apresentar minha pesquisa, O Repórter X e o Crime na Cultura Portuguesa do Entre Guerras, orientado por Cândido Gonçalo Rocha Gonçalves. A presente pesquisa pretende abordar os métodos de representação do crime na literatura popular do autor e repórter Reinaldo Ferreira durante as décadas de 1920 a 1930. Reinaldo Ferreira, também conhecido pelo pseudônimo O Repórter X, foi um jornalista e escritor português que nasceu em 1897 e faleceu em 1935. Conhecido pelas suas reportagens sobre o submundo urbano, Ferreira garantiu um espaço entre o cânone dos autores da literatura criminal de Portugal. Para além disso, ele não se limitou apenas a uma mídia, mas transitou entre literatura, cinema e teatro. O crime, a política e a vida noturna lisboeta sempre foram seus assuntos preferidos. A pesquisa procurou, por início, analisar a parte da historiografia mais relevante sobre o tópico de representações criminais, onde se destaca o livro A Tinta e o Sangue, do historiador Dominique Califat, sobre a França da Belle Époque, e o livro Crimes, Histories, Criminalistic Fantasy and the Culture of Crisis in Weimar Germany, do pesquisador germânico Todd Herzog, de 2009, sobre a importância da literatura criminal da Alemanha da República de Weimar, para auxiliar na compreensão do cenário da representação criminal europeia. Ambos os autores lidam com países europeus contemporâneos ao Portugal de Ferreira, possibilitando assim compreender as múltiplas representações sociais e literárias do crime no continente europeu da época, e expandir a contextualização e a interpretação da escrita criminal de Reinaldo Ferreira. O processo de pesquisa em si inicialmente foi realizado por meio da análise empírica e quantitativa do trabalho produzido por Reinaldo Ferreira entre os anos 1923 e 1930. Por meio dos acervos da Biblioteca Nacional de Lisboa e coleções privadas, e da publicação periódica Repórter X, semanário de grandes reportagens e de crítica de todos os acontecimentos sensacionais de Portugal e estrangeiro do ano de 1930. Foram utilizados como meio de consulta o artigo de Jorge Pedro Almeida de Souza e Patrícia Oliveira Teixeira, chamado Repórter X, uma revista sob pseudônimo, e o artigo Literatura Policial Portuguesa dos anos 1930, Reinaldo Ferreira e a Novela Policial, por Gianluca Miraglia. No aspecto da historiografia, foi utilizado inicialmente o livro A Tinta e o Sangue, do historiador Dominique Califat, analisado devido à sua abordagem das representações de crimes no jornalismo, na literatura e nas imagens visuais da França do Entre-Guerras. Califat forneceu o contexto profissional do jornalismo europeu durante esse período e a caracterização da literatura criminal focada no repórter, auxiliando na contextualização das obras do Reinaldo, um jornalista investigativo que criou diversas narrativas focadas no próprio repórter. O livro de Todd Herzog, Crime Stories, Criminalistic Fantasy and the Culture of Crisis in Weimar Germany, foi posteriormente utilizado devido ao seu estudo sobre a importância da literatura criminal para a Alemanha da República de Weimar. O livro utiliza uma abordagem fundamentada na teoria literária, sobretudo através de autores como Walter Benjamin, Siegfried Kracauer e Raymond Williams, os quais são utilizados em suas visões e teorias individuais sobre a literatura criminal alemã. O argumento unificador de Herzog é que as narrativas criminais são o gênero literário ideal para representar a vida moderna do espaço urbanizado, e que no caso das narrativas alemãs em específico, se diferem das clássicas, como as histórias de Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe, pela sua estrutura que coloca o próprio sistema judicial e as pistas criminais levadas à resolução do crime em questionamento, junto ao foco da figura do criminoso em detrimento do detetive. A obra de Califat e a de Herzog serviram para orientar a interpretação das fontes selecionadas para esta pesquisa. No primeiro momento, foi elaborado um levantamento das publicações e produções artísticas de Reinaldo, a partir da anotação de forma resumida das narrativas contidas nesses trabalhos. Foi feito um levantamento sistemático que permitiu posteriormente a seleção das fontes que são agora objeto de uma análise mais aprofundada. Também foram consultados trabalhos historiográficos relevantes ao autor, que contribuíram no catálogo das obras e na compreensão da carreira de Reinaldo Ferreira junto à produção do ano. As conclusões retiradas da pesquisa vieram tanto da análise das obras historiográficas estudadas, quanto da análise das obras da revista Repórter X, editada por Reinaldo Ferreira. No que tange a análise historiográfica em Califat, o capítulo 3, Retrato do Repórter como Herói, se mostrou relevante para a pesquisa por se tratar de uma análise tanto da construção literária do repórter dentro das ficções criminais, quanto do cenário histórico da profissão. Ao trabalhar como um repórter contemporâneo e geograficamente próximo dos observados por Califat, esse capítulo em especial foi essencial para a compreensão do contexto histórico e profissional a qual Reinaldo Ferreira estava inserido. Califat coloca que o cenário profissional para repórteres na França dos anos 20 e 30 era exigente. Repórteres não possuíam formação educacional em sua área, em grande maioria ganhavam pouco, e qualquer esperança de pagamento era dependente da entrega de uma história em datas limite curtas, sem nenhuma segurança empregatícia, o que incentivava consequentemente, a rapidez e os exageros factuais que faziam o canard e a reportagem se mesclar às páginas dos jornais.
No aspecto ficcional, também abordado por Dominique Califat, estava muito presente na França o arquétipo do repórter-herói, que colocava os repórteres em papéis heróicos que continham as virtudes não apenas de sua profissão, mas também elementos dos investigadores policiais e detetives particulares já existentes nas figuras clássicas do gênero, como Sherlock Holmes. Já no livro de Herzog, especificamente a introdução e o capítulo 1, o autor monta a imagem da República de Weimar como um espaço cujas narrativas criminais se encontram misturadas entre a ficção e a realidade. Isto é, era uma tendência social confundir relatos ficcionais a relatos jornalísticos. Em algumas interpretações abordadas pelo autor, as estruturas do gênero de literatura criminal, especificamente o processo de resolução de eventos sociais como assassinatos, por meio de raios perceptíveis, são colocados como contraponto para uma aparente realidade caótica, cujos eventos ocorrem sem nenhuma relação perceptível entre eles, independente da racionalidade do observador. A literatura criminal modernista que definiu a República de Weimar, segundo os autores analisados por Herzog, se aproxima mais da realidade do que dos tropos racionais do gênero policial. Ela é destacada pela sua ênfase narrativa no perpetuador do crime em detrimento daquele que o resolve, e na estranheza insolucionável dos atos criminais independentes do observador. Por esse fator aberrante, a literatura alemã do entreguerra, de acordo com Herzog, se difere da maioria da Europa, e influenciou fortemente a visão social que a nação tinha do crime e, consequentemente, de si mesma. O trabalho de Ferreira, colocado por Gianluca numa fase de transição entre o folhetim de assunto criminal e o romance policial propriamente dito, é marcado por misturar os limites do real e do ficcional, utilizando a mídia jornalística para trazer narrativas apelativas com formas de escrita incomuns para o gênero, enquanto mantinha a credibilidade das narrativas que abordava. Renato escreveu em sua revista jornalística Repórter X sobre o oculto detetive do período pombalino apenas para publicar meses depois uma narrativa com o mesmo detetive como protagonista em novela policial, sua revista sobre histórias ficcionais. O embaçamento entre o real e o ficcional é algo que está presente no estudo do Herzog sobre a literatura criminal alemã neste período, mas também para Califat no que tange à prática jornalística, inserindo a mistura do real de Reinaldo em um contexto maior dentro da Europa. Uma análise aprofundada das criações artísticas de Reinaldo também traz atenção ao tipo de protagonista ou ponto de vista principal que ele escolhe pelas suas narrativas, como O Homem que Perdeu o Cérebro e outros contos, Os Segredos dos Reis de Portugal, Os Russos da Minha Pensão e As Aventuras de Quiá, o Ais dos Repórteres. Junto a esses textos periódicos autorais, como Hennis, O Ilusionista Misterioso de A e B, e figuras sinistras. Seu uso da figura do repórter em oposição a figuras típicas como o policial, o detetive e o criminoso confirma nos trabalhos de Reinaldo a presença de protagonistas não precisamente racionais, mas obstinados o suficiente para capturar o criminoso, sendo voltados à profissão que ele estava mais familiarizado dos seus textos jornalísticos. Nisso, ele não difere da caracterização dada por Califat aos repórteres autores da França. Segundo o historiador, o jornalista como protagonista assume o papel de solucionador do crime, perpetuador da justiça nas narrativas, algo que geralmente não era a função do repórter em casos criminais reais, colocando a profissão em representações sublimadas para o leitor em comparação à realidade. Entretanto, existe outra faceta de narrativas feitas por Ferreira que difere dos autores franceses: o enfoque no ato criminoso em si em oposição à investigação. Típico de suas histórias jornalísticas, como O Mistério da Rua de Saraiva de Carvalho ou Táxi número 9297. Essa prática o aproxima fortemente das narrativas modernistas estudadas por Herzog, não necessariamente centralizando a figura do criminoso, já que esse se encontra oculto, mas colocando o crime enquanto evento social, sem rastros evidentes que levem ao culpado como seu foco narrativo. Portanto, é inegável a inserção de Renato Ferreira como uma fonte típica das formas de representação do crime durante o início do século XX na Europa. Seus trabalhos, embora únicos, também possuem elementos e práticas presentes em contextos profissionais, sociais e literários observados em diferentes partes da Europa entre os anos 20 e 30, uma época que a ficção criminal estava num período transitório entre o passado dos folhetins para o futuro dos romances policiais. Suas práticas como autor de ficção criminal e repórter poderiam parecer anômalas no contexto de Portugal, tendo definido muitas práticas narrativas que prosseguiram após sua morte, mas não eram incomuns para o resto da Europa quando comparados aos métodos e hábitos das representações criminais do resto do continente durante a Belle Époque.